Os capilares são os vasos de menor diâmetro e permitem trocas por sua parede, tais como gases, metabólitos e produtos de digestão. Os capilares são revestidos por uma camada simples de células endoteliais e lâmina basal. O diâmetro é largo, o suficiente para permitir que as células vermelhas passem ao longo do diâmetro. Contudo, frequentemente, as hemácias devem dobrar-se para a passagem pela luz. Na imagem à esquerda, podemos visualizar o caminho traçado por uma arteríola e uma vênula, além do extenso leito capilar. Na imagem ao centro, observamos um capilar próximo à junção dermal na pele e, em maior aumento, na microscopia eletrônica de transmissão, podemos ver o núcleo de uma célula endotelial e a região de junção com outra célula endotelial, ambas apoiadas sobre a membrana basal. A estrutura dos capilares permitem a passagem através da parede. As cavéolas, presentes nas células endoteliais, são invaginações da membrana que permitem a maior proximidade entre ambos os lados, permitindo a passagem mais facilitadas entre as substâncias. Os vasos capilares contínuos são formados pela célula endotelial e a lâmina basal. São encontrados nos músculos, nos pulmões, no sistema nervoso central e no tecido conjuntivo. Os vasos capilares fenestrados, com diafragmas, apresentam de 80 a 100 nanômetros, e as fenestras são fechadas e estão presentes nas vísceras e nas glândulas endócrinas. Os vasos capilares fenestrados sem diafragmas apresentam as fenestras abertas, e abaixo a lâmina basal apresenta-se espessa. São encontrados nos glomérulos renais. Os sinusoides são de calibre maior e de formato irregular. Apresentam citoplasma e lâmina basal descontínuas, podendo ser encontrados no baço, no fígado e na medula óssea. Os pericitos são células comumente associadas aos capilares contínuos e às vênulas pós-capilares. Envolvem os capilares com processos ramificados da membrana celular próximos à lâmina basal. Os pericitos apresentam contratilidade sob a influência do óxido nítrico produzido pelas células endoteliais. São células que podem diferenciar-se em endoteliais ou em musculares lisas, durante o desenvolvimento embrionário e no processo de angiogênese. Nas imagens, podem ser vistos os pericitos identificados e destacados para melhor compreensão. Capilares fenestrados com diafragmas. Esses capilares apresentam fenestras, ou seja, espaçamentos, que podem ser observados na imagem ampliada. Os diafragmas não são derivados na membrana. São proteínas derivadas do glicocálise. Na imagem menor, à direita, pode-se ver a abertura das fenestras na parede celular. Nas imagens, podem ser vistos exemplos de capilares fenestrados sem diafragmas, como os presentes no glomérulo renal. Os capilares descontínuos ou sinusoides são de formato irregular
considerados de grande calibre, e as células endoteliais apresentam citoplasma descontínuo e lâmina basal descontínua. A imagem demonstra um exemplo de capilares sinusoides destacados que estão presentes no interior do fígado. As anastomoses arteriovenosas permitem a passagem de sangue de um sistema para o outro sem haver a necessidade de passar pelos capilares, funcionando como uma espécie de atalho para o fluxo. Auxiliam a termorregulação e auxiliam no preenchimento do corpo cavernoso na resposta erétil. O coração mantém o fluxo unidirecional de sangue. É composto por 4 câmaras e válvulas que previnem o retorno venoso, sendo que as válvulas atrioventriculares mitral, tricúspide e as válvulas semilunares, aórtica e pulmonares. O lado direito e esquerdo do coração é dividido pelo septo interatrial e interventricular. A irrigação sanguínea do coração é realizada pelas artérias coronárias direita e esquerda, e o retorno pelas veias coronárias e pelo seio coronário, que drenam para o interior do átrio direito. O músculo estriado cardíaco é formado por cardiomiócitos cujas características foram observadas na aula sobre tecido muscular. O coração ainda apresenta um esqueleto fibroso, composto por 4 anéis que localizam-se no entorno das válvulas. 2 trígonos conectados aos anéis e ao septo. São responsáveis pela manutenção da estrutura do miocárdio e transmissão do impulso elétrico entre átrios e ventrículos. O sistema de condução elétrico do coração é exercido pelas fibras de Purkinje, que são cardiomiócitos modificados. A parede do coração é formada pelo epicárdio, composto por mesotélio, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. Pelo miocárdio, que é componente principal, e pelo endocárdio, que é formado pelo endotélio, tecido conjuntivo subendotelial, com presença de células musculares lisas. O pericárdio é formado por 2 camadas, sendo uma serosa, de fina camada de tecido conjuntivo, e uma fibrose, com espessa camada de tecido conjuntivo. No epicárdio, como pode ser observado na imagem à esquerda, há a presença do mesotélio e depósito de tecido adiposo subepicárdico. Na figura inferior à direita, pode-se ver um corte histológico que engloba as paredes do átrio e ventrículo, sendo que na parede do ventrículo destaca-se a região do endocárdio, que demonstra a cobertura realizada pelo endotélio apoiado sobre um tecido conjuntivo denso. Logo abaixo do mesmo, visualizamos as fibras de Purkinje e a camada do miocárdio, compostas por cardiomiócito. Na próxima videoaula, damos continuidade à histologia de sistemas.